Olá galera, aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje eu vou trazer pra vocês a resenha de Cilada do Harlan Coben. Vem comigo, vem! Cilada começa falando de duas histórias separadamente. Primeiro a gente tem a história da Hailey, que é uma menina de 17 anos que desaparece misteriosamente da própria cama e os pais só descobrem no dia seguinte de manhã, não tem nenhum vestígio de violência, não tem nenhuma carta de despedida, então ela fica desaparecida. E ela fica desaparecida por 3 meses, até que começam a aparecer pistas do seu paradeiro. Enquanto isso, numa história paralela, a gente tem a história do Dan Mercer, que é um homem de 30 e poucos anos que trabalha numa instituição que ajuda crianças em situação de risco. E esse Dan Mercer, ele é pego através de uma reportagem de TV como um pedófilo que estava encontrando meninas mais novas, de 12, 13 anos. Depois que esse programa de televisão vai ao ar, ele começa a passar por muitos problemas na vida dele, inclusive ele é espancado. E ele precisa fugir, deixar o ambiente que ele está acostumado, porque as pessoas estão sendo muito hostis com ele, com razão, ele é um pedófilo. Só que as acusações são retiradas pela juíza por falta de provas. Ele só tem aquele momento do vídeo, algumas coisas no computador, mas que essas provas acabam ficando contaminadas e não podem ser usadas em julgamento. Nesse paralelo aí, a gente ainda tem uma repórter, a Wendy, que é justamente a repórter que desmascarou o Dan Mercer, que levou à tona e levou pra televisão o fato dele ser um pedófilo. E ela começa a observar os passos dele e observar a repercussão daquilo que ela causou, E depois que o Dan é inocentado, ela recebe uma ligação dele pra ir se encontrar com ele, porque ele precisa contar e convencer ela de que ele é inocente. Nesse ponto da história, a gente realmente não sabe se ele é inocente ou não, porque a única prova que tem realmente é esse encontro que a Wendy registrou pra televisão, A Wendy chega lá pra encontrar com ele e ele é assassinado. Tcharam, não é spoiler porque tá aqui na sinopse, tá bom? E o Dan é assassinado. E nós não sabemos por quem, porque mesmo a Wendy estando lá, o assassino tá todo encapuzado. Só que, a partir da morte dele, outros fatores e outras evidências vão vindo à tona e a Wendy começa a se questionar se ela fez certo ou se ela foi culpada de ter destruído a vida de um homem inocente, até a morte. Enquanto isso, é encontrado o celular da Hailey no quarto de hotel que o Dan estava dormindo. Então eles fazem uma conexão entre essas duas histórias, E aí eles começam a achar que o Dan realmente é pedófilo e que ele está com a Hailey esse tempo todo. E aí começam as buscas mais intensivas pra encontrar a menina, que até então tá desaparecida. E a Wendy, além, distante da polícia, a Wendy começa a fazer a própria investigação. E ela descobre que o Dan, ele teve 5 amigos em Princeton na época da faculdade, muitos anos atrás. E desses 5 amigos, 4 deles estão com problemas na justiça. São problemas graves, de desvio de dinheiro, de corrupção, de prostituição, no caso do Dan, de pedofilia. E ela começa a reparar nesse padrão e a se perguntar se tem alguém por trás disso tentando armar uma cilada para esses personagens ou se é tudo uma coincidência e ela estava certa. E ao mesmo tempo a gente tem aí a Wendy com uma consciência, super pesada a respeito desse assunto, porque por mais que tenha algumas evidências sobre o Dan, ela não tá convencida e ela começa a achar que destruiu a vida de uma pessoa inocente. Gente, o que falar, Harlan Coben. Eu sempre falo isso nos vídeos de resenha dele, mas é preciso ler para entender Harlan Coben. São sempre livros únicos e dentro dessas pequenas páginas ele consegue criar um mistério incrível, te dá muitas pistas falsas, te dá muitas pistas verdadeiras, e você não consegue distinguir o que é verdadeiro e o que não é. E ele consegue te surpreender até a última página, como sempre. Uma coisa que eu adoro nos livros do Harlan, e nesse não foi diferente, é que o mistério vai sendo solucionado à medida que o livro vai passando. Ele não deixa tudo para a última hora, para o último capítulo, para a última página. Embora tenha mistério para ser resolvido até a última página. Então isso é uma coisa muito positiva. E o Harlan, ele te prende no final de cada capítulo. No final de cada capítulo tem uma coisinha lá que vai te segurar ali naquele livro e você não vai querer parar no final daquele capítulo. Isso é muito interessante. Essa história em especial, eu gostei muito da personagem Wendy,
porque ela é um personagem além da polícia, né? Ela é uma repórter investigativa, mas ela é além da polícia e ela descobre coisas muito mais rápido do que a própria polícia que tá encarregada daquele caso, né? Daqueles 2 casos, no caso. E é um personagem que a gente acaba se apegando, porque a maioria da história é contada da visão dela. Então, a gente se apega ao personagem e a gente até sente pena dela em determinados momentos, justamente por causa do crise de consciência que ela tá tendo, né? Embora tem horas que a gente também fique com bastante raiva dela. Esse livro, ele tem personagens incríveis. A gente tem um grupo, que é o do Phil, que são de homens de meia idade que foram demitidos e não têm oportunidade de trabalho. Então eles estão se sentindo fracassados, porque eles trabalharam a vida inteira naquilo, foram mandados embora e não têm uma perspectiva de conseguir alguma coisa, uma recolocação. Então eles começam a se juntar, né, no Starbucks e criar métodos alternativos de ganhar dinheiro. E aí é uma parte muito interessante do livro, e aí chega a ser engraçado em determinados momentos, quando a Wendy chega lá pra conhecer aquela galera, e eles estão... O cara que era contador virou rapper, o cara que era do marketing virou jogador de tênis, mas ele não joga tênis. Então, assim, são situações bem peculiares que eu achei que trouxe um humor pro livro interessante. E essas pessoas, elas vão acabar ajudando a Wendy, porque com todos os talentos que elas têm, que elas não estão podendo colocar em prática por falta de oportunidade, eles vão ajudar a Wendy a desvendar os mistérios por trás do que tá acontecendo aí na vida do Dan e na vida da Hayley. A escrita do Harlan Coben é sempre fenomenal, e o que eu acho interessante também nos livros dele é que eles não têm uma fórmula específica. Não acontece tudo do mesmo jeito, né? Tem autores que têm fórmulas específicas para escrever livros, e se você lê livros muito próximos um do outro, você acaba identificando essas fórmulas e aí o livro perde o fator surpresa. Uma coisa que não acontece no Harlan Coben. Os livros dele são únicos. E quando eu falo único, não é só porque não tem continuação, são únicos porque eles têm cada um o seu jeito. E todos eles te surpreendem e todos eles vão te levar para um caminho que você tem certeza que você sabe o que tá acontecendo, mas você não sabe, né? Nesse, inclusive, teve uma parte que eu achei, que eu acertei. Foi a primeira vez desde que eu comecei a ler Harlan Coben, eu falei assim, eu acho que vai acontecer isso. E aconteceu realmente. Né, lá no finalzinho, mas foi assim, aos 45 do segundo tempo, de repente foi até a intenção dele que a gente percebesse antes da hora. Então eu não sei se eu que tava muito esperta ou se ele que me deu as ferramentas mesmo pra descobrir o que ia acontecer. Quero dar um destaque também pro Charlie, é o filho da Wendy, e ele tem 17 anos também, e também estuda na mesma escola que a Hayley. E ele é um personagem muito interessante, que ao mesmo tempo que ele é um adolescente chato e que ele não quer ser incomodado, que ele não quer participar de nada da família, ele cuida da mãe, ele cuida do avô e não cuidar de... Ele cuida com preocupação. Você percebe que que ele tá preocupado, que ele quer saber o que tá acontecendo, que ele quer tá a par do que tá acontecendo. Então eu achei ele muito interessante. E ele ajuda também a Wendy nas investigações. Na verdade, a Wendy tem muitas pessoas que ajudam ela na investigação, mas as ideias mesmo, os pontos que ela... quem capta é ela. Quem fecha a história mesmo é ela. Então, com certeza é uma personagem muito forte. E nesse livro tem a presença do Win, né, que é um personagem que já aparece em outros livros do Harlan Coben. Na verdade, foi a primeira vez que eu li com ele, mas como eu li numa leitura coletiva, as meninas comentaram comigo que ele é um personagem que aparece na série do Mike Bolitar. Então, eu não li ainda nenhuma dessa série, porque eu quero ler na ordem depois que eu terminar de ler os livros únicos. Na verdade, não é uma série, né? Cada livro tem a sua história independente, mas tem o detetive principal que soluciona todas as histórias ou que participa de todas as histórias. Voltando pra esse lado. Gente, eu acho que na minha posição de ranking de Harlan Coben, o primeiro ainda é Desaparecido para Sempre. Inclusive, eu vou deixar aqui a resenha pra vocês, tá? Mas o Cilada vem logo em seguida, bem pertinho, porque eu gostei muito. E eu adoro Não Conte a Ninguém também, 6 anos depois, eu adoro todos. Mas eu acho que questão de surpreender, né? A gente tem o Desaparecido para Sempre, que foi um impacto muito forte. E esse aqui também teve um impacto, eu senti um impacto. Galera, me indiquem Harlan Coben de novo, tá? Livros únicos, sem ser da série Mike Bolitar, porque eu quero ter todos primeiro. Tô fazendo uma ordem pra eu conseguir ler tudo. Me indiquem livros, me falem o que vocês acham deste livro especificamente, ou qual é o seu preferido, me contem tudo sobre Harlan Coben. Não esquece de dar aquele joinha no vídeo e no canal, se inscrever e voltar aqui na semana que vem, tá bom, galera? Um beijo, tchau, tchau!